Olá, sou Marcelo Lopes, sou ilustrador e quadrinista aqui na cidade de Curitiba. Trabalho com ilustração publicitária, ilustração editorial, tenho alguns trabalhos de ilustração realista, alguns com cartoon, gosto de fazer quadrinhos, faço mais ilustração do que quadrinhos e sou professor ali na Gibiteca dos cursos de ilustração digital e de história em quadrinhos do módulo básico. E trabalho com ilustração aqui em Curitiba há mais de 20 anos, sou sócio proprietário do estúdio Degradê e o meu trabalho de uns anos para cá tem se tornado muito digital. Eu vim do artesanal, trabalhei com artesanal, mas por uma questão de mercado mesmo, de trabalhar para o mercado um pouco mais rápido, eu acabei produzindo muito ilustração digital. Não tenho problema com ilustração digital, gosto do artesanal, mas também gosto de fazer ilustração digital. A ideia dessa aula é que seja um primeiro contato com o software gráfico digital, uma aula inaugural para você entrar nesse mundo de ilustração digital. E para que isso aconteça, eu vou mostrar para vocês um software que se chama Krita, com K. Ele é um software aberto, é um software de processamento gráfico em modo de bitmap, não vetor. Ele é um software de bitmap que trabalha com os pixels. E ele tem muito recurso, principalmente recursos de pincel. Os recursos de pincel do Krita são muito bons. Ele é muito parecido com o Photoshop, tem uma interface muito intuitiva, então eu acredito que mesmo com uma aula básica que nem essa, você consiga entender o funcionamento dele. E ele é gratuito, está na internet, é um software aberto, livre, né? Ele foi criado para Linux, mas ele também trabalha no Windows. Ele não trabalha bem no Mac não vai. E o legal é que ele tem muito recurso de pincel. E a gente, ilustração, acaba sempre utilizando muito esses recursos de pincel para criar artes para esses mercados que eu falei. Então, a ideia dessa aula é uma aula básica, sim, mas para você entender como é que funciona a interface, para você fazer uma brincadeira que eu vou propor durante esse curso, né? Então, assim, o Krita, ele é uma ferramenta gratuita, voltada mais para ilustração mesmo. Ilustração, concept art, história em quadrinhos, pinturas digitais, animação e também possibilitando um certo retoque e manipulação de fotografia. Então tem até fotógrafo que utiliza o Krita. Ele trabalha com vários modelos de cores e pintura HDR. Foi desenvolvido na Alemanha, lançado em 21 de junho de 2005, é um software novo. E ele é compatível para Linux e Windows. No Mac ele até funciona, mas ele trava um pouquinho em algumas funcionalidades dentro do Mac, mas ele até funciona. Tá? Ele é open source, feito por artistas que queriam criar ferramentas de arte que sejam acessíveis a todos. A ideia é o seguinte: os criadores do Krita lançaram essa plataforma aberta, e a plataforma aberta significa o seguinte, que todo mundo no mundo todo pode mexer na parte de programação no código-fonte desse software. Você consegue programar ele, personalizar ele, se você tiver alguma noção de programação. E o Krita vai lançando essas versões com atualizações de ferramentas que são criadas e fornecidas por essa comunidade mesmo do próprio Krita. Então eu vou mostrar para vocês como vocês para poder fazer essa aula vão ter que baixar o Krita. Como eu disse, ele é gratuito. Então você tem que acessar, eu vou mostrar aqui, você acessa o site do Krita, www.krita.org, e vai baixar a versão para o seu sistema operacional. Como eu disse, ele roda mais certinho no Linux, mas não é todo mundo que usa Linux, né? Acho que o sistema operacional mais conhecido é o Windows mesmo, mas você pode baixar para o Windows. A versão atual dele hoje é a 4.2.8. Eu vou alternar parte da aula com os vídeos eu falando e parte da aula mostrando a própria tela do software, para vocês terem uma ideia da interface, onde estão as ferramentas. E como eu disse antes, vou propor uma brincadeira para a gente criar uma ilustração, né? Então me acompanhe agora no vídeo. Eu já vou abrir o software e mostrar
a interface e as ferramentas principais. Então, galera, ó, como eu prometi no começo do vídeo, eu vou abrir o Krita, instalei ele no meu computador, e isso que vocês estão vendo aqui é a interface quando você abre o software, né? Essa interface, ela não tem nenhuma ferramenta ainda que você possa trabalhar, porque na verdade você precisa de um novo arquivo, então nós vamos ter que abrir um novo arquivo. Mas essa já é a carinha do Krita. Eu estou fazendo uma captação da minha tela direto aqui, porque eu vou desenhar aqui e vou mostrar para vocês algumas funcionalidades desse programa. Então eu estou captando realmente diretamente da tela. Então assim, para você começar a brincar com o Krita, você precisa de um documento em branco, um documento onde você vai poder desenhar por cima como se fosse uma folha em branco. Você pode abrir aqui por essa seção aqui, que é o novo ficheiro, essa que eu estou mostrando aqui, e você pode abrir por aqui, ou ainda lá em cima pelos menus. Eu vou abrir por aqui, e depois que você clica para ele abrir, a primeira pergunta que ele faz para você é qual o tamanho do arquivo que você quer. Então ele tem vários tamanhos pré-definidos aqui, ó, que seriam o A3, o A4 e tal. Ele tem alguns modelos aqui que ele abre também, para se você quiser fazer para quadrinhos, páginas de quadrinho, ou ainda você pode personalizar realmente o tamanho desse arquivo. Eu vou fazer um arquivo com 500 pixels por 1000 e com 300 dpi. A resolução de 300 dpi é a resolução ideal. Você deve trabalhar com 300 dpi para você ter arquivos em alta. É um arquivo colorido que vai ser salvo em RGB. Então, quando eu determinei o tamanho do meu arquivo aqui de 500 para 1000, ele é um arquivo médio, ele não é um arquivo muito grande. Eu não quero judiar muito da minha placa do processamento da minha placa de vídeo, então eu coloquei um arquivo pequenininho, mas você pode escolher alguns tamanhos que tem pronto aqui. Eu estou abrindo esse tamanho. Se você colocar Create aqui, ou se o seu Krita tiver em português, vai ser Criar. O meu está em português, mas tem algumas partes dele que não está em português. Então a primeira coisa que vai aparecer para vocês é uma tela assim em branco, né? E com o tamanho que você especificou lá, com o tamanho que você quis que ele tivesse. E vai aparecer também as barras de ferramentas e vai aparecer também os menus laterais. Então eu vou explicar. Essa folha em branco aqui, a gente chama ela de palco, é a nossa folha onde a gente vai desenhar, onde eu estou riscando aqui. Esse menu que tem na parte esquerda aqui são as ferramentas principais do Krita. Então aqui a gente tem pincel, tem construção de retângulo, tem transformação de objetos, texto, tá, todas as ferramentas aqui você pode clicar nelas para ir testando. Na parte de cima a gente tem uma barra de ferramentas personalizada. Essa barra de ferramentas ela é específica para cada ferramenta, então ela é personalizada para cada ferramenta. Então se você clica em alguma ferramenta, ela muda e libera ou não algumas funções para que você possa configurar aquela ferramenta. Então ela é uma barra personalizada. Ela permite que a gente salve o documento também, que abra um outro arquivo, né? Eu tenho aqui na lateral esquerda, que é essa parte que eu estou mostrando aqui, eu tenho o seletor de cores avançado, que é eu tenho um específico para escolher a cor, e eu tenho avançado. Eu gosto muito desse seletor de cor do Krita, que ele traz uma paleta de cores e traz as complementares, tal. O Photoshop, por exemplo, essa função só se você baixar um plugin. Eu tenho os pincéis, que é o que a gente vai usar para desenhar, que eu vou explicar um pouco mais de calma. E eu tenho seção de camadas, fora que em cada pedaço desse eu tenho ainda outras ferramentas, outros menus que eu posso abrir. Tá? Parte de pincel, seletor de cores e parte de camadas. O palco, barra de ferramentas principais, barra de ferramenta específica aqui na parte de cima. Fora isso, eu ainda tenho os menus. Você pode ver que o Krita tem muitas opções de menu. Muitas das coisas que você faz aqui nas barras de ferramentas você também pode fazer pelo menu, mas você tem mais funções ainda do que na barra de ferramentas. Então, é um software bem intuitivo e tudo que vocês estão vendo aqui na interface dele pode ser personalizado, pode ser mudado se você for canhoto, se você for destro e assim por diante. Tá? Então o que vai acontecer? Eu vou fazer um desenho de um personagem, eu vou criar um personagem agora, ele 100%, quase que é 100% digital. Eu fiz um esboço na mão, que eu já falo, e esse é o exercício que eu estou propondo para vocês.
baixa o Krita, instala ele no seu computador. Se você tiver uma tablet ou não, você tenta fazer com o mouse e tenta criar um personagem. É isso que eu vou fazer. Então assim, eu vou até colocar um vídeo aqui. Eu comecei rabiscando esse personagem no papel. Eu desenhei, fiz uns estudos de como que eu queria esse personagem no papel inicialmente, e daí o que eu gostei mais ali, o esboço, o rascunho que eu fiz que eu gostei mais, eu tirei uma foto no computador e eu vou trazer essa foto aqui para dentro, porque daí essa foto vai permitir que eu use como base aquele rascunho que eu fiz na mão. Então assim, apesar de eu estar mostrando para vocês uma ilustração digital, né, uma ilustração que é feita no computador, eu também fiz um esboço dele na mão. Fiz isso exatamente para mostrar que dá para se misturar as duas coisas, mas eu poderia ter feito esse esboço diretamente aqui no computador, né? Mas eu acabei fazendo ele por fora. Como eu estava falando, eu fiz esse esboço por fora na mão e eu vou trazer ele para dentro do Krita. Então você só abrir o arquivo lá e trazer ele aqui para dentro, que ele vai permitir que eu visualize o esboço que eu fiz na mão, né? Vamos trazer, acabei de trazer ele aqui, então ele está bem rabiscado assim, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou redimensionar ele, ele está muito grande, eu quero só que ele sirva de base para mim. Então tá lá, esse esboço tá aí, pronto aí para eu visualizar ele, mas eu vou usar uma outra camada onde eu vou desenhar, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, vocês vão ver que nesse vídeo, em alguns momentos eu vou acelerar um pouco as imagens, né? Mas também paro em alguns momentos para explicar um pouquinho melhor das ferramentas. O que a gente vai usar para desenhar é essa ferramenta do pincel. Ela está selecionada aqui, ela tem um desenho do pincel e é uma das coisas mais legais do Krita, porque ele tem uma grande quantidade de pincéis disponíveis. Vou trazer todos os pincéis aqui para você ver. Olha a quantidade de pincel. E aí o pincel significa o seguinte, ele vai copiar um pincel de verdade mesmo. Eu posso escolher a cor desse pincel aqui na lateral, e se eu trouxer aqui, ele vai imitar um pincel. Talvez esse que eu estou usando aqui tem textura, esse outro que eu acabei de clicar aqui, ó, ele não tem textura, ele é chapado, né? Ele não tem degradê. Eu posso usar uns outros que têm efeito de transparência. Então toda essa gama de pincéis que tem na lateral aqui deve ser testada mesmo, porque cada um tem uma funcionalidade diferente, né? Cada um dá um efeito diferente. Olha que legal, ó. Tá vendo? Ele tem uma gama muito grande de pincéis mesmo, disponíveis para a gente usar, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar um pincel aqui que eu vou escolher, e esse pincel eu vou refazer aquele esboço digitalmente aqui dentro do Krita mesmo, tá? Então eu vou vir aqui na parte de ink de pincéis. Eu quero um pincel que tenha um pouco de textura, mas que não tenha muita textura. Eu acabei optando aqui pela aba de etiqueta de um pincel de sketch, um pincel que imita lápis. Então agora eu vou desenhar, na verdade, com esse pincel de lápis. Só vou mostrar para vocês como, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem como que ele reage. Ele cria tipo uma textura assim mesmo, tá? Posso deixar até um pouco mais forte a opacidade dele. E aí ele cria uma textura que acaba imitando o lápis, né? Tá, eu vou usar esse para desenhar mesmo. Vou voltar que eu quero me basear no personagem que eu fiz. Então a primeira coisa que eu faço é repetir esse sketch. Então eu vou deixar o vídeo agora avançado enquanto eu faço esse sketch e paro novamente quando eu for fazer o contorno.
Ok, eu voltei aqui, eu já fiz um sketch básico da pose, eu acabei mudando um pouquinho a roupa do que eu tinha feito no papel, resolvi pôr um moletom nele em vez da camisa. E aqui eu vou só mostrar algumas coisas que eu não mostrei. Então esse pincel, na verdade, ele é sensível à pressão da tablet, né? Se você tiver uma tablet. Então você pode ver que se eu apertar ele bem devagar, ele fica com um traço um pouco mais fininho e um pouco mais claro. Se eu aperto bem a tablet, a caneta, ele fica com um traço um pouco mais grosso. Então essa é a primeira informação. A segunda informação é que a borracha aqui no Krita, ela recupera as mesmas características do pincel que eu estou usando. Então basta eu clicar na borracha que está aqui no o modo de borracha aqui em cima, né? Eu clico nele, ou com a tecla E, eu posso inclusive apagar usando as mesmas características do pincel que eu estou utilizando, tá? Eu não preciso, apesar de existir borrachas aqui na lateral, eu posso usar essa borracha aqui de cima. Outra coisa é que para aumentar ou diminuir o pincel é aqui na parte do tamanho, pode ver que ele fica grandão, ó. E aqui na parte de tamanho ele fica pequenininho e a gente pode até colocar um pincel bem fininho mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte agora, eu mudei um pouco a roupa desse personagem, eu vou elaborar um pouquinho mais esse esboço, mais uma vez, eu vou rabiscar ele bastante agora, e eu vou acelerar de novo o vídeo e daí eu venho para a parte de contorno daí. Então, depois que eu defini um pouco melhor esse meu desenho, mas claro, defini um pouco melhor, mas ainda é um rabisco, ainda é um esboço, mas eu já tenho a pose que eu queria e a roupa, e claro, partir de um esboço ainda muito mais rápido, né? E aí na camada, a camada que tem aquele esboço inicial, eu não preciso visualizar mais ela, vou ficar só com a camada de esboço. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar a parte de contorno. Existem ilustrações que têm contorno bem definido e existem ilustrações que o contorno não é tão bem definido. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, essa camada que eu estou usando, eu vou pôr transparência nela, vou deixar ela um pouco mais transparência e vou criar uma camada nova que vai ser a camada que eu vou usar para finalizar. Eu vou escolher um pincel um pouquinho mais chapado, um pouquinho mais definido, talvez até com alguma textura ou alguma coisa, mas vou escolher um pincel onde eu vou ter um traço um pouco mais forte do que aquele de esboço, e aí provavelmente será um pincel que eu vou usar como se fosse uma finalização, como se fosse uma caneta nanquim, tá? Do mesmo modo, estou escolhendo aqui o pincel, do mesmo modo eu vou acelerar com essa finalização, vai ficar mais interessante, mas ao mesmo tempo, mesmo com a aceleração, vocês vão conseguir acompanhar tudo que eu estou fazendo. Então eu peguei um pincel um pouco mais chapado, vou escolher o tamanho dele e vou definir. Claro que esse personagem está engraçadão, assim, está no meu estilo, no meu jeito de desenhar o cartoon, mas eu acho que é interessante pelo fato que ele está sendo feito quase que 100% digital, só o esboço bem inicial mesmo que eu fiz no papel. Então vocês acompanhem agora com ele acelerado. Escolhi esse pincel, deixa eu diminuir o tamanho para vocês verem. Vou deixar ele sem opacidade, então ele vai ficar bem chapadinho. Então ele é um pincel bem marcadinho, ó, né, para eu fazer essa finalização, bem diferente do pincel que eu estava utilizando antes.
Voltei aqui no vídeo, dá uma olhada, eu fiz um pedaço aqui, acabei finalizando um pedaço. Eu gosto dessa variação de traço, eu gosto desse traço que às vezes começa fino e fica grosso, faz um pouco parte do meu estilo. E o interessante é que o esboço que estava numa outra camada, eu posso tirar ele em algum momento, exatamente para ver como é que fica essa minha finalização, como é que ela está ficando. Então aqui era o rascunho e aqui é a finalização. Né? Eu vou acelerar mais um pouco o vídeo. E outra coisa que eu queria comentar também era que eu faço isso em vários traçados, não faço isso tudo de uma vez, não é o primeiro que acerta, eu traço várias vezes, né? E é claro que nem eu falei antes, esse é o meu estilo, o meu jeito de desenhar, né? Eu vou acelerar bem o vídeo agora para fazer todo esse contorno. Não vou fazer esse personagem pintado, vou colocar só uma sombrinha básica assim, mas já fica como uma noção boa de como fazer um personagem num software gráfico.